O reinado do ungido de Deus. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles na sua ira. A seu tempo lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó Rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho, para que se não irrite, e não perecerás no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O reinado do ungido de Deus. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles na sua ira. A seu tempo lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó Rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho, para que se não irrite, e não perecerás no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O reinado do ungido de Deus. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles na sua ira. A seu tempo lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó Rei, sede prudentes,
deixai-vos advertir, juízes da terra. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho, para que se não irrite, e não perecerás no caminho. Porque dentro, em pouco, se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O reinado do ungido de Deus. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles na sua ira. A seu tempo lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó Rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho, para que se não irrite, e não perecerás no caminho. Porque dentro, em pouco, se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O reinado do ungido de Deus. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles na sua ira. A seu tempo lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó Rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho, para que se não irrite, e não perecerás no caminho. Porque dentro, em pouco, se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O reinado do ungido de Deus. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles na sua ira. A seu tempo lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião.
Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó Rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho, para que se não irrite, e não perecerás no caminho. Porque dentro, em pouco, se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O reinado do ungido de Deus. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles na sua ira. A seu tempo lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó Rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho, para que se não irrite, e não perecerás no caminho. Porque dentro, em pouco, se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O reinado do ungido de Deus. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles na sua ira. A seu tempo lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó Rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho, para que se não irrite, e não perecerás no caminho. Porque dentro, em pouco, se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O reinado do ungido de Deus. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e
e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles na sua ira. A seu tempo lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó Rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho, para que se não irrite, e não perecerás no caminho. Porque dentro, em pouco, se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O reinado do ungido de Deus. Por que se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles na sua ira. A seu tempo lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó Rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho, para que se não irrite, e não perecerás no caminho. Porque dentro, em pouco, se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O reinado do ungido de Deus. Por que se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles na sua ira. A seu tempo lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó Rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho,
para que se não irrite e não perecerás no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O reinado do ungido de Deus. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles na sua ira. A seu tempo lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó Rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho, para que se não irrite e não perecerás no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam.